Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 3. E eu quero ler com vocês versículo 33 e 34. Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Deus é fiel. Eu coloquei o título dessa mensagem: aceite o testemunho. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 33 e 34, lá no Novo Testamento. Evangelho de João, o evangelho do amigo mais íntimo de Jesus, aquele que testemunha para a igreja, aquele que escreve o evangelho para a igreja, para que a igreja nunca esqueça do evangelho que lhe foi entregue. Nós temos a tendência de caminhar sempre para o lado mais confortável, ou nos acomodar na zona de conforto, estacionar a missão, ficar com medo, e esquecemos que tudo que tem aqui nós não vamos levar nada. No céu não existe lágrima, e no inferno não existe sorriso. Então o Senhor nos ensina aqui a não ter medo. E talvez você está morrendo de medo de perder alguma coisa para a obra de Deus, para o reino de Deus, para Deus. E o Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja, para reevangelizar a igreja, sempre falando sobre o poder de Deus. Não esqueça sobre isso. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o Evangelho de Lucas escrito para os gregos, o Evangelho de Marcos escrito para os romanos, e o Evangelho de João escrito para a igreja. Capítulo de número 3, versículo 33 e 34 diz assim: quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Amém? Assente-se, por favor. E o que eu vou falar para você, isso é fatídico. Vou falar para você, isso se não aconteceu, vai acontecer, mas com todo mundo já aconteceu, até com crianças. Porque fatidicamente nós temos que caminhar na vida. Algumas pessoas pensam que estando paradas em alguma coisa não estão caminhando. Estão caminhando sim, porque terão resultados disso. E nós iremos chegar diante de um mar. Que mar, pastor? Alguma situação que nos limita, alguma situação que nos intimida. E isso irá acontecer com todos nós. Em certa altura, quando nós somos crianças, em certa altura, quando nós somos juniores, adolescentes, jovens, casados, meia-idade, avós, enfim, nós vamos chegar a uma situação que é um mar, que nos intimida, que nos limita. Porém, isso pode ser uma fase na nossa vida de testemunho, ou algumas pessoas podem literalmente estacionar ali. Algumas pessoas estacionaram naquele limite de vida, tiveram uma decepção na sua juventude sob namoro e nunca mais se relacionaram, estacionaram ali. Algumas pessoas tiveram uma limitação ou um trauma, um escândalo na sua fé e se afastaram do ministério, se afastaram da igreja, se afastaram do caminho. Alguns estacionaram, fizeram um acampamento na frente do mar, por medo, ou porque não aceitaram os testemunhos. Eu lembro na Bíblia a passagem de um homem que estava
num tanque, próximo a um tanque chamado Betesda, que significa Casa de Misericórdia. E ele estava ali há 38 anos, ele tinha 38 anos de idade, e ele estava já ali há muito tempo, talvez há muitos anos, esperando que quando as águas fossem agitadas, ele fosse lançado nas águas, porque o que acontecia era que as pessoas eram curadas ali, mas não tinha ninguém que o jogasse. Esse homem, ele continuou ali, e a Bíblia diz que aquele que recebeu o Espírito sem medida, que é Jesus Cristo, chegou até ele. Aquele que não tem limitação nenhuma, veio até esse homem. E a Bíblia diz que quando Jesus pergunta para esse homem, o que você quer? O que você quer? Ele solta uma reclamação, ele fala, olha, todo mundo tem alguém que lança na água quando as águas se agitam, porque pode ser de uma hora para outra, um anjo vem, agita as águas, um familiar lança e quem cai primeiro na água é curado, seja do que for, mas eu não tenho ninguém, e eu estou aqui, olha só. Aí Jesus olha para ele e fala, então, em outras palavras, aí ó, eu sou quem você precisa, eu quero que você seja curado, eu quero que você levante daí, eu quero que você tome o teu leito, eu quero que você ande. Esse homem podia ficar deitado, olhado para ele e falado, quem que ele pensa que é, cara? Você não é meu parente? Você não é meu pai para mandar eu me levantar? Quem que ele pensa que é? Eu nem te conheço. Como é que é teu nome? De onde você veio? Filho de quem que você é? Eu nem te conheço. Ele não está nem vestido aí de fariseu, de escriba, de saduceu, que eram os religiosos da época. Quem ele pensa que é? Mas a Bíblia diz que ele aceitou o testemunho. Ô pastor, mas declara ele aceitando o testemunho? Ó Senhor, eu aceito. Não, ele aceitou com a sua atitude. A Bíblia diz que ele levantou, ele foi curado dali, ele pegou a sua maca, ele saiu andando dali. Eu não canso de aceitar o seu testemunho. A vida, ela sempre tenta nos limitar, mas o testemunho, quando você aceita, você vive na provisão, porque Ele tem provisão na alegria para a gente, Ele tem provisão no poder dEle para a gente, disponível na medida em que nós precisamos, em qualquer fase da nossa vida. Ele tem provisão sem medida no perdão quando nós precisamos. Ele tem provisão no amor, na salvação. Deus dá através de Jesus Cristo. E eu faço uma pergunta para você hoje, no início da semana: por que que você está tão limitado? Por que que você está vivendo tão limitado, limitada, contrariado? Mudo ou não mudo, faço ou não faço, e Deus já te respondeu. Por que que não faz de cabeça? Você já desceu as águas do batismo? Quem que é o teu mar? O meu mar é minha esposa, pastor. O meu mar é o meu marido, você não tem ideia. O meu mar, pastor, é essa liderança da igreja que eu não gosto. O meu mar, pastor, é essa política que você não tem ideia aí. O meu mar, pastor, é minha idade. O meu mar é meu dinheiro. Olha para cá, você tem aceitado os testemunhos que tem na palavra de Deus? Com quantos anos Deus chamou Abraão? Com 75 anos. Com quantos anos aquela mulher chamada Ana segurou Jesus nos braços no templo? 80 anos. E ela falou: agora eu posso ir, porque os meus olhos já viram o Salvador. Com quantos anos Jesus estava no templo debatendo sobre as Escrituras? Com 12 anos. Nós vamos observar na Bíblia um homem que estava cego, um homem que estava amarrado entre duas colunas, com mais de 3.000 inimigos poderosos ao seu redor. E Deus achou graça ao seu pedido e derramou graça aos seus olhos para que aquele homem se vingasse dos seus inimigos, cumprindo o propósito de Deus naquela época, que era uma realidade isso, um homem chamado Sansão. Por que que você está vivendo tão limitado, jogando a culpa em alguém, se acovardando da missão que Deus deu à tua vida? Por quê? Eu não posso cansar
de aceitar o testemunho. Deus dá através de Jesus. Uma vez eu li um livro chamado 40 Dias para a Fé, do pastor Jack Cohen Jr. Eu li o testemunho do pai dele, o pastor Jack Cohen, e um homem incrível. O pastor Jack Cohen foi responsável por uma campanha de avivamento nos Estados Unidos, numa das maiores tendas que ele levava pelos Estados Unidos em campanha, armava em lugares, eram tendas gigantescas, tendas para milhares e milhares de pessoas, chegou ao ponto dele ter a maior tenda dos Estados Unidos, e aquilo era lotado de pessoas, e o avivamento acontecia, e Deus derramava cura. Um homem que foi rejeitado por pai e mãe, um homem que viveu num orfanato, um homem que sofreu situações extremas, Deus usou aquele homem poderosamente. Eu aceitei o testemunho daquele homem, e eu pensei, por que nós estamos vivendo tão limitadamente aqui nesse lugar, pagando aluguel? Por que nós estamos tão, às vezes, acovardados? O que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer uma marcha para Jesus nesse bairro, nós vamos dizer o quanto Jesus é importante na nossa vida, nós vamos dar testemunhos, nós vamos, meu irmão, quebrar as maldições deste bairro, e assim nós começamos a fazer, e cá estamos, porque nós aceitamos os testemunhos daqueles a quem Deus nos enviou, mas alguns deixaram de aceitar os testemunhos. Eu lembro uma vez que eu aceitei o testemunho do pastor Billy Graham, quando ele disse, eu não tenho medo da morte, porque eu sei daquele que está comigo. O cristão verdadeiro não tem medo da morte, porque ele sabe quem está com ele, para onde ele vai. Eu deixei de temer a morte, porque eu estou cumprindo o chamado de Deus. Eu creio e eu aceito o testemunho. Então, tem que começar com postura, tem que começar, meu irmão, o jeito é encarar a vida, aceitando os testemunhos que Deus nos dá. Se você pudesse hoje, dar um testemunho, o cristão maduro é diferente, né? Ele pensa de uma forma diferente. Mas se você pudesse dar testemunho, se você pudesse chegar para Sansão hoje e falar, Sansão, é o seguinte, cara, o que você falaria para ele? É o seguinte, essa mulher, você vai abrir a tua boca, e essa mulher aí, ela está usando você ali, porque ela diz que ela ama, mas ela está coagida, tem uma série de situações ali, e ela vai trair você, cara, e você vai acabar cego, sendo humilhado, trabalhando no lugar de um animal. Se você pudesse chegar para ele e dar um conselho, você daria. Você acha que ele iria escutar? Não ia escutar, né? Ele estava envolvido por uma paixão arrebatadora, incrível. Se você pudesse chegar para Eva e falar, Eva, você está tediosa no meio de um paraíso? Você tem tudo. Você está tediosa, Eva? O que você vai ficar rodeando a serpente ali, trocando ideia, trocando mensagem ali? Qual que é, Eva? O que você vai ficar escutando aí uma hora? O que vai rolar? Eva ia escutar? Não, né? É difícil Eva escutar isso aí. Se você pudesse chegar para Davi e dar um conselho para ele também, Davi, cara, ano de batalha. Ei, nem precisa ficar com a espada na mão, tanto, só vai lá, cara, não fica em casa de bobeira, não. Você está muito aéreo, está acomodado, nada a ver. Se você pudesse dar um conselho para Davi, ele iria escutar? Pois sabe que todas essas pessoas escutaram, mas não aceitaram o testemunho. Você tem experiência? Você chega para um filho adolescente teu e fala, não faz isso, eu já fiz isso, já tomei um tapa na orelha, não vá por esse caminho não, eu já sofri assim. O teu filho adolescente escuta, muitas vezes. Ele precisa aceitar o testemunho, né? Só que eu estou falando algo para você. Você está aceitando? Você está aceitando quando é feito um apelo e fala, seja dizimista? Está aceitando quando é feito um apelo?
Deus pode curar a tua vida, teu físico, teu espiritual. Deus pode curar o teu sentimental, o teu emocional. É uma questão do ângulo que você olha a vida. Eu quero passar 3 pontos rapidamente para você. Você sabe o que acontece, que você está vivendo de uma forma tão limitada assim e não aceita o testemunho? Vou dar 3 razões. Tem gente que vê os problemas maiores do que eles são, exatamente porque esquecem ou não buscam os testemunhos. Quando você busca o testemunho, você aceita um caminho. A maioria dos problemas que você vê não são problemas. Por exemplo, o teu salário é de acordo com aquilo que você resolve. Se você ganha pouco, é porque o problema que você está resolvendo é pouco. Em que sentido, pastor? Qualquer um faz. Se você resolve problemas maiores, você ganha maior, você ganha mais. Quem resolve um problema de lixo, ganha um salário. Quem resolve um problema de engenharia, de avião, ganha mais. Talvez você resolve um problema que qualquer um pode resolver. Só que, em vez de você se qualificar para resolver um problema maior, você foge disso. Talvez não quer aceitar tais responsabilidades. E aí fica orando para Jesus tirar isso de você. E vai viver uma vida limitada. Vai viver uma vida limitada. Algumas pessoas preferem não ter o desfrute de um ótimo relacionamento, aprendendo a se relacionar. Preferem viver sozinhos. Existe a diferença de uma vocação chamada castidade, que daí é uma vocação bíblica, é um dom, de uma pessoa traumatizada. É diferente, tá? É muito diferente. Então, talvez você, veja bem, eu não quero que você pense que eu sou insensível com relação, seja qual for o problema, mas eu quero que você entenda a sabedoria que Deus está dando para você, para resolver um problema, talvez de solidão, talvez um problema que tem paralisado você. Você chega no limite e estraga tudo. Mas talvez você está achando que o teu salário é um problema, mas na verdade o teu salário, se ele está limitado, é porque de alguma forma você precisa escutar algum testemunho, ou aceitar algum testemunho de qualificação. Eu lembro do pastor Carlos Mato Grosso, quando ele foi até a igreja, e ele disse que tinha um homem que estava desempregado, chegou na igreja, pediu oração, e o pastor falou para ele assim: meu irmão, eu entendo essa situação de 2 motivos sempre. Primeiro, que Deus sempre está buscando companheiros, Deus sempre está buscando parceiros, Deus sempre está buscando caminhar junto. E cada desafio que você tem, quando você faz uma oração, faz uma aliança com Deus, Deus gera frutos. Isso sempre é a favor do reino. E aquele homem fez um propósito com Deus, em ser dizimista, em ser ofertante. Então ele voltou para sua casa, e dentro daqueles dias, ele estava passando por um aperto, teve um senhor de idade que chegou para ele e falou: tudo bem? É o seguinte, rapaz, eu acho que eu estou com um problema na minha água, porque ela não está saindo com um sabor legal, eu acho que preciso lavar a minha caixa d'água. Se eu te der um dinheiro, você não lava a minha caixa d'água? Ele: claro que sim, não é nem pelo dinheiro, eu vou fazer isso pelo senhor. Imagine, meu vizinho, senhor de idade. Quando ele subiu naquela caixa d'água, e ele limpou aquela caixa d'água, ele estava em cima da casa, Deus abriu os olhos dele, ele olhou as casas, ele olhou o bairro, e ele viu a quantidade de caixas d'água que tinham naquele bairro gigantesco, e ele virou um empresário dessa área, naquele lugar, muito bem sucedido. Isso é, as alianças com Deus, elas mudam os fatos, elas abrem os olhos, ela muda até a forma da administração. Então, eu quero que Deus te dê sabedoria para você resolver esses problemas, Deus te dê ânimo
e solução desses problemas. Não para tirar o problema, mas para você superar esse problema através dos testemunhos. Deus nos chamou para solucionar problemas, enquanto tem uns que só criam problemas. Existem pessoas que resolvem problemas. Você tem grandes problemas? Então, meu irmão, não fuja, se qualifique, porque a sua vitória, ela é grande. Não viva uma vida intimidada, limitada, culpando outras pessoas. Se você está enfrentando um gigante de 3 metros, é sinal de que Deus confiou tal missão a você. Agora, se o teu gigante é um rato, qual que é o teu tamanho? Algumas pessoas têm filho adolescente, não é? O filho adolescente, ele não é o problema, mas alguns acham que o filho adolescente é problema. Eu vejo pais contando como seus filhos adolescentes são terríveis, mas quando essas mesmas pessoas tinham essa idade, até o diabo fazia anotação do que essa pessoa fazia. Significa que você tem um testemunho, significa que existe uma maneira certa de você transmitir isso, porque você talvez só está se tornando uma pessoa chata, ou chato, uma pessoa insuportável. Se conhece pessoas insuportáveis, pessoa chata, você chega a se atrapalhar na frente delas, é impressionante. Há pessoas que constroem gigantes, desenvolvem cismas. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que implica com tudo, reclama de tudo, pega no pé de tudo, fala demais, é extremamente petulante, arrogante, coisas fora do tempo. E talvez você está fazendo isso com a tua família. A tua família finge perto de você, para poder conviver. Algumas pessoas pensam assim: eu sou sempre o último a saber. Já ouviu algum homem ou alguma mulher falar isso? Por que eu sou sempre o último? Porque você não tem nem temperamento maduro para alguém ser quem é diante de você. Porque você talvez é um homem ou uma mulher extremamente chato, e as pessoas não podem ser verdadeiros com você, e aí você se limita, e limita os teus relacionamentos ao redor. Esses dias uma pessoa me procurou e falou assim: para que um terreno desse tamanho para a igreja? Jesus está voltando, e bababá, para que tudo isso? Esse exagero e coisa e tal, para de ser chato. Essa mesma pessoa mora num terreno de 1.000 metros quadrados, não é aqui do bairro não, é longe, é quase 1.000 metros quadrados. Foi interessante, né? Um terreno de 5.000 metros, uma igreja com estacionamento, e a pessoa mora num terreno de 1.000 metros, e começou a criticar: para que tudo isso? Qual que é o teu interesse em cima disso? Esse tempo atrás, eu trabalhei em um hospital há muito tempo, aí eu encontrei um médico, fazia tempo que eu não via, porque eu secretariava eles. Eu estava fazendo uma visita, quando eu entrei no elevador, ele entrou ali: ô Carlos, quanto tempo que eu não te vejo? Falei: daí doutor, só na atividade? Ele é oncologista, respeito muito essa especialidade, porque a especialidade de oncologia é uma das melhores, é uma das que eu mais respeito, a qualidade deles. E quando ele entrou no elevador, ele me cumprimentou: quanto tempo que eu não te vejo, Carlos, e não sei o que, bababá. E eu falei: pois é, doutor. Ele: mas então você não está mais aqui? Eu falei: não estou, doutor, eu estou só na igreja mesmo, eu faço meus trabalhos sociais, ajudo lá no Instituto de Neuropsicanálise, na comunidade terapêutica, e faço isso. Daí ele me disse assim: você é pastor? Eu falei: sim, sou pastor. Ele: ô rapaz, vamos abrir um negócio? Olhou para mim: vamos abrir um negócio, porque pelo jeito você sabe ganhar dinheiro, vamos abrir um negócio. Aí ele cutucou um colérico também, né? Eu falei: interessante, o senhor é quem ganha dinheiro com a desgraça dos outros? O meu trabalho é voluntário na igreja, nesses lugares, e eu ganho uma fama? É o senhor que ganha dinheiro com a desgraça dos outros, e ganha muito dinheiro, e ainda título, e o senhor vem falar de mim? Não, mas vamos abrir um negócio, rapaz. Eu falei: o senhor nem é cristão para falar isso comigo. Não, eu sou o que você quiser, ele falou. Eu falei: eu já entendi qual que é o seu Deus, é Mamon. Aí a porta abriu, e aí não conversei mais com ele a respeito, nunca mais vi ele, na verdade, nem sei se está vivo, né? Já tinha uma certa idade.
mas é alguém que não aceitou o testemunho até hoje, pode ter certeza. Mas os maus testemunhos, aceitou, pode ter certeza. Pode ter certeza. A gente que fala demais, tem gente que se tornou chato e faz dos problemas maiores do que são. Meu filho, a minha filha adolescente são problemas. A minha esposa é um problema, pastor gigante. O meu marido é um problema, porque você às vezes se torna chato ou covarde. Não tem conversas que deveria ter. Não tem a forma correta de falar como deveria. Uma vez eu escutei uma história, eu achei interessante. É só uma história. Um sultão muito perigoso, dono de um império, bem da verdade. Ele teve um sonho em que todos os dentes da boca dele caiu. Então ele manda chamar os sábios reveladores, e chegam 2. E aí ele pergunta para o primeiro sábio: o que significa este sonho? Os meus dentes todos caíram. O primeiro homem diz para ele: todos os teus parentes vão morrer, é o que significa. O sultão olha para ele e fala: o que é isso? Mandou matar o homem. Pergunta para o segundo homem: o que significa o meu sonho, que todos os meus dentes vão cair? O segundo homem, mais sábio, olha para ele e fala: de todos os teus parentes, só o Senhor vai ficar vivo, ó sultão. Mandou premiar o homem. Falou a mesma coisa, de forma diferente. Para de ser chato, para de ser chata, implicante. As pessoas vão comer, come direito, senta direito, vem direito, anda direito. Na igreja, por que não sei o que, por que lá, por que isso, por que aquilo, por que você não assume uma postura e ajuda a melhorar as coisas? Pelo amor de Deus. Tem gente que está ficando cada dia mais chato, cada dia mais chato. Jesus está voltando, pastor, está voltando. Está magoando a esposa, está magoando o marido, os filhos. Tem gente que deixa o ambiente pesado, insuportável. Pastor está de terno? Para que isso? Não precisa toda essa formalidade. Pastor está sem terno, de camiseta e calça. Meu Deus do céu, perdeu a seriedade. Pastor fechou o rosto um pouco, assim, meu Deus do céu, que clima pesado. Cristo está ali, será? Sorriu. Ninguém vai te levar a sério porque você sorri, enfim. Então é um senso crítico inútil de quem é mal resolvido. Pare de construir gigantes, porque a vida é mais simples. Pare de se algemar em coisinhas, em palavrinhas que disseram. Aquela vez disse, aquela vez fez. Pare de indiretinhas, para de ser chato. O pastor joga bola. Pastor, sabia que bola é ovo de Satanás? É por isso que eu chuto, meu irmão, para não chocar. Aliás, faz tempo que eu não jogo bola. Depois de ver aquela quebrada que eu caí com o quadril, meu irmão, tive que fazer ressonância. Amanhã eu vou começar a fazer exercício de novo, vai que um dia eu volto a jogar bola. Chamei até meu filho mais velho. Daí, a Bíblia diz que é melhor ser 2, se um cair, eu estou levando. Para de ser chato. Sendo chato desse jeito, você vai colocar a tua família, não vê a hora de sair de casa, não é? Meus irmãos, o Evangelho, ele é atraente. O Evangelho, ele é atraente. Por mais que ele tenha cajadada, ele é atraente porque existe amor. Pare de ver os problemas maiores do que eles são. Aceite o testemunho. O nosso Deus, ele é maior, muito maior. Segundo ponto, tem gente que não acredita em si mesmo, ou no testemunho que Deus tem na sua vida. É uma pessoa pessimista. Gente que é assim, que não acredita, vive fazendo manha, dengo, não reage. Não consigo, sabe? Tem gente que vive colocando fardos nos outros daí. Para você é fácil falar, né, pastor? Para você é fácil falar. Você é casado com uma pastora? Mas não era. Não era. Para você é fácil falar, né, pastor? Você ainda
não chegou na idade que eu tenho, ou você é mais velho que eu. Para você é fácil falar, né, pai, né, mãe, você é isso. Para você é fácil falar, né, você é adolescente, não tem. Para você é fácil. Aí tem pessoas que não acreditam em si e sempre ficam achando que a vida das pessoas é mais favorável. Uma vez eu fui atender uma mulher de meia idade, acho que 45 anos. Na verdade, ela tinha uns 38 anos na época. E eu falei, mas por que essa pessoa está tão amarga? E a mulher começou a falar. E no final, eu falei, olha, até agora o que a senhora disse para mim é que a senhora é desfavorecida do seu marido, porque o seu marido é meio devagar. A senhora é desfavorecida dos teus filhos e filhas, é desfavorecido dos seus genros ou noras, a senhora é desfavorecido da sua saúde, desfavorecido do seu bairro, desfavorecido da igreja onde a senhora congrega, desfavorecido do país onde a senhora mora, e a senhora também é desfavorecida de Deus, que parece que Deus não está nem aí para a senhora. Mas eu vou falar o ângulo que eu estou enxergando a vida da senhora. A senhora tem 3 filhos abençoadíssimos, casado com pessoas maravilhosas. A senhora tem um marido que trabalha, que não tem vício nenhum, que sustenta, que tem a maior paciência do mundo com a senhora. A senhora faz parte de um país emergente, que se a senhora quiser comprar banana, cuidar de um carro aqui, a senhora tem. Se a senhora fizer rolinho de saco de lixo para vender, a senhora tem uma renda boa. A senhora tem uma idade privilegiada, com experiência e com saúde, sim. A senhora tem um Deus que talvez a senhora não enxergou o tamanho dele, que morreu pela senhora, tá? Está à disposição, coloca pessoas na sua. Por que a senhora está olhando desse ângulo desfavorecida? Porque isso é uma mentira do capeta. A senhora está acreditando mais no capeta do que naquele que te chamou. E a Bíblia diz que nós nos tornamos indignos assim. Pois bem, a mulher se afastou de mim também. Ficou bravo comigo. Mas, bem da verdade, aquilo foi uma semente. Uma semente, talvez em terra rochosa, um testemunho. Você está enxergando o que Deus colocou na tua vida? Você não está enxergando o testemunho que Deus usa você para ter? Porque algumas pessoas olham para a tua vida e pensam, como essa pessoa é privilegiada, como esse homem, essa mulher é privilegiado, tem casa própria, tem um carro aí com direção hidráulica talvez, tem uma esposa que é uma bênção, um marido que é uma bênção, trabalha aí, olha, tem um salário legal, é CLT, ou é autônomo, ou é empresário, eu não sei. Meu irmão, em você habita o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Criador, que é fonte de poder, de alegria, o Espírito que é fonte de milagre, o Espírito Santo que está na tua vida. Pelo amor de Deus, pare de ser dengoso, seja realista com a tua fé, e pare de viver tão limitado desse jeito, pelo amor de Deus, porque Satanás está convencendo você de uma mentira, e você está se tornando mentiroso, ofensivo, ingrato, porque você tem tudo, mas o primeiro passo para a queda, como aconteceu com Eva, como aconteceu com Satanás, lá no céu, foi a insatisfação, depois ingratidão, e aí veio a queda. Comece a pedir caminho de testemunho para Deus, abre os olhos, tenha confiança que Deus te chamou para expandir o reino dele, entenda que o ambiente que você foi colocado, se torna um ambiente abençoado. Pare de ficar falando, esse ambiente é sempre pesado, o lugar que eu trabalho é sempre um clima difícil, é um clima. Deus colocou você como luz no meio das trevas, os louvores de Deus habitam em você, através de você, a palavra de testemunho Deus colocou na tua vida e através de você. Eu lembro de um homem que estava testemunhando, que foi internado, ele era diácono de uma igreja, e ele foi internado, e os médicos desenganaram ele, o pastor foi orar por ele, começou a conversar com ele, ali, o pastor, puxa vida, que pena, um irmão abençoado, o médico desenganou, e foi falando com ele ali, falou, irmão, Deus sabe de tudo, pastor, eu estou feliz, que bom meu irmão, por quê?
pastor, isso aqui é um campo fértil para testemunho, pastor. Eu estou contando o que Deus fez na minha vida, eu estou falando o que Jesus faz na vida. Tem pessoas aceitando Jesus aqui, pastor. Meu irmão, que Deus abençoe, pastor. E cada visita que o pastor ia fazer para ele, o pastor saía evangelizado de lá, como o João evangeliza a igreja. Aquele homem estava partindo já, sabe, ele estava com aquele olhar de 1000 jardas, sequinho já. O pastor falou: meu irmão, como você vai fazer falta? Pastor, é só um tempo, eu estou indo para um lugar muito melhor, mas pastor, eu não vejo a hora de ver o meu Cristo, eu não vejo a hora de abraçar Ele, e logo o senhor vai estar lá também. Acredite no Espírito Santo que habita na tua vida. Se alguma forma Deus permitiu eu ir desse jeito, Ele sabe de tudo. Agora, o jovem na flor da idade, ai, meu Deus, enquanto eu viver tem louça para lavar, que luta, você não sabe o que é isso, meu Deus, sério mesmo, pai, sério mesmo, mãe, que eu vou ter que lavar louça, sem uma torneira térmica, sério mesmo. Alguns jovens não sabem nem o que é arear. Arear panela não é você pegar o bombril ali, como as pessoas, era literalmente com areia, pegava areia, colocava no pano e areava a panela, aí vem de areia, assim faziam, inclusive de algumas comunidades terapêuticas, por causa do fogo que preteia a panela, né? Isso era arear, e nós viemos de geração que vivia assim, e aí o conforto de algumas pessoas esqueceram da bravura que deveriam ter, da disposição que deveriam ter. Meu irmão, acredite mais no Espírito Santo que habita na tua vida. Deus, Ele guia você sempre, Deus tem o melhor sim para você, mas você fica se colocando como limite em pessoas. Entenda o teu valor, entenda o Espírito Santo que habita na tua vida, tá? Entenda o valor que você tem, se dê ao respeito. Mulher, o homem encostou em você, bateu em você, é polícia, é BO, não tem que ter conversa não. Não, mas é que você me deixou nervoso, tem que entender que se eu estouro, foi você, não, eu que não entendi, pastor, porque eu que provoquei, porque, meu irmão, qualquer pessoa perde a razão quando tem violência física, violência física, perdeu a razão, e homem também, a mesma coisa, N situações. Então entendo o valor da tua vida. Homem, toma as rédeas da tua casa, pelo amor de Deus. Tem alguém lá na tua casa que você está vivendo oprimido, por falta de postura talvez, ou comodismo. Acredite no Espírito Santo que habita em você. Deus entregou o seu único filho, unigênito, para que você acreditasse no Espírito Santo que habita em você, no testemunho que Ele te confiou. É verdade. Acredite na unção que está na tua vida. Tem um grupo da igreja aqui que está no retiro, né? Em 3 retiros. Tem uma pastora que está num retiro no litoral, tem mais 4 pastores ali, e mais um grupo de pessoas que estão num retiro lá na praia, e tem mais os juniores da igreja, com a liderança aqui, com mais, só que a nossa igreja está fazendo a frente, que está com mais algumas igrejas. Nós organizamos um retiro de juniores, e eu vou sair daqui, já vou direto para lá, inclusive, e estão no retiro. Então tem uma galera, e tem um menininho lá, o filho do nosso irmão Betinho, da comunidade terapêutica, que é o responsável pela Kairos. Esse menino, ele tinha 6 anos, e ele foi mexer na bicicleta dele, querer arrumar, e colocou o dedo na correia, torou o dedo dele assim, ficou pendurado. Na hora o pai fez um negócio ali, levou para o médico. Quando chegou no médico, o médico falou: vai ter que amputar, não tem condição de salvar, porque já tinha, enfim. O menino não chorou, estava com o pai dele, e ele olhou para o pai dele, e com o pai dele dando coragem para ele, né? Também, talvez, uma postura, mas o menino olhou para o pai e falou: pai, Jesus está aqui comigo, não está? Jesus está comigo, né? Ele está com a gente. E o Beto falou: tá sim, filho, Ele está com a gente, abraçou ele.
E o menininho falou: não, então vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí chegou a mãe dele, e o menino abraçou a mãe e chorou, porque a mãe também é consolo, isso é bom. Abraçou a mãe e chorou. Hoje o menininho faz piada com o dedo, que não tem na verdade, brinca muito, ele está lá no retiro agora e tudo mais, mas ele estava passando por aquela fase difícil, e ele pensou: Deus está comigo, e eu não vou temer, eu sinto, mas Ele está comigo. Talvez você está vivendo tão limitado aqui, porque você está vivendo uma situação inevitável. Às vezes perdeu o pai, perdeu a mãe, às vezes uma situação de separação, alguma coisa inevitável, mas talvez está vivendo tão limitado aqui, em alguma coisa que não deu certo. E esse menino entendeu algo que nos ensina: aceite o testemunho. Terceiro ponto para eu finalizar com vocês: há pessoas que já perderam o poder da reação, não reage mais, parece cachorro velho, cachorro novo, qualquer coisa que passa na rua, é um berreiro. Meu Deus, vila é incrível, um lugar que tem casa muito próxima da outra assim, é um enxame de cachorro. Mas tem aquele cachorro que está velho, já não aguento com mais nada, não aguento com mais nada, para jogar comida para ele, um suã, alguma coisa, joga para ele, passou alguém na rua, chamou, provocou, bateu na grade, está desanimado. Tem gente que perdeu o poder da reação, de tudo, de tudo. Por quê? As situações estão acontecendo no casamento, não chama para conversar, aí as coisas vão embolando. Está vendo o filho adolescente, os filhos jovens indo por um caminho, não chama para conversar. Eu estou vendo tal coisa, eu não sei como falo para você, eu não sei como eu chamo você, eu não sei como eu faço, vai ter um conflito, mas eu amo você, e eu sei que você está indo por um caminho desastroso. Não, mas ele fica vivendo aquela angústia, aquele aperto, aquela angústia, a saúde vai debilitando, tudo vai arrebentando, mas você não a partir de hoje, você mora aqui nessa casa, eu não quero saber disso mais, porque isso vai fazer mal para você, isso vai fazer mal. Eu vivi situações na minha adolescência que meu pai teve que ter postura comigo, ele teve que chegar para mim e falar: não, você não vai fazer isso aí, você não vai lá, ou tal horário você vai estar em casa. Quando eu comecei a namorar a Gleice, eu tinha 14 anos, e ele soube disso. Por mais que eu fosse criado em bar, quem me discipulava era o Alborguete, porque tinha uma televisão, era preto e branco, depois mudou para Colored, como diz. E aí, cresci assim. Meu pai, quando soube que eu estava namorando, ele falou: não, eu quero conhecer quem é, eu quero conhecer a família, eu quero conhecer isso, isso e aquilo, porque é filho homem, mas não está largado não, é assim, assim, assado, daquele jeitão. Então, algumas pessoas perderam o poder da reação, perderam o poder da reação. Se você vai jogar bola, meu irmão, você tem que ter reação. Alguém tomou a bola de você, você tem que correr atrás, você não pode deixar de jeito nenhum, é verdade, e senão você perde o jogo. Aí algumas pessoas é o seguinte: perdeu o emprego, tenho seguro agora, eu vou esperar, daí eu vou me ficar assim. Umas pessoas, talvez, o casamento está definhando, está perdendo a vontade de ficar junto, de ter intimidade, está perdendo o gosto, está vendo que a outra pessoa está perdendo o gosto por você, não coloca um perfume, não coloca uma roupa atraente para a pessoa, não faz, sei lá, uma massagem no pé, eu não tenho uma postura. Daí está duas pessoas empedrando, duas pessoas que se olham assim, pelo amor de Deus, realmente empedrou a vida e tudo mais. Fica duas almas penadas na frente da televisão só. Não passei de mão dada, não vamos comer um espetinho,
não pega na mão do outro, não, eu sei, eu estou dizendo assim, só está esperando o dia do caixão. É verdade, mulher nova, tudo travada, não se cuida mais, pelo amor de Deus, já pensa que acabou a vida. Ah, pastor, nunca mais eu vou casar. Eu acho que eu nunca vou casar, pastor. Tem 21 anos. Pessoas que caíram na fé. Ah, pastor, sabe o que é? Eu caí na fé, pastor. Eu caí na fé, eu fiz um negócio que muito triste e não sei o quê, e bababá. Meu irmão, você caiu, levanta antes que o diabo te pegue. Eu assisti o que não era para eu assistir, pastor. Eu falei o que não era para eu fazer. Eu fiz o que não era para... Levanta antes que o diabo te pegue, meu irmão. Reaja. Sabe o que é, pastor? Eu estou desanimado porque eu estou endividado. Eu vi uma estatística agora, que é a condição do governo, né? 85% das famílias paranaenses estão endividadas. Claro, 5 anos atrás aí, perto de, o café era o quê? R$7, hoje está 30. Isso é inflação. Para quem não viveu o período da inflação. E eu estou vendo que, por mais que esteja endividado, muitos jovens de igreja ainda não tiraram o título, não transferiram o título, e não vão fazer isso, porque preferem ficar endividados, do que fazer a sua parte a nível de governo. É impressionante. Está endividado, perdeu o poder da reação. Meu irmão, reage, ligue para pessoas, pergunte, incomode, mas não fique parado, não fique conformado, pelo amor de Deus. Tempo atrás, um irmão que ele trabalha de segurança, venceu o contrato da empresa e perdeu o emprego, mandou currículo para todo lugar, mas começou a anunciar que faz pintura também, que faz isso. Com pintura estava ganhando mais, bem mais, do que trabalhando de segurança, só que prefere um serviço CLT. Você está entendendo? Reaja. Pastor, mas sabe o que é? Eu estou me achando feia. Não, alguém convenceu você que você é feia? Já ouviu falar que não existe gente feia? Existe gente mal cuidada? Essa falta de confiança, na verdade, precisa realçar, mas tem que ter reação, tem que ter disposição, pelo amor de Deus. Pastor, sabe o que é? Eu estou me achando bem acima do peso, para eu amarrar cadarço, pastor, eu chego da cambalhota. O negócio está complicado, a minha cinta está parecendo aquele anel de Saturno. Pastor, daqui a pouco tem uma lua me orbitando, de tão grande que eu estou me sentindo, né? Uma cintura de ovo, de Kombi, fazendo as curvas mais devagar já para não tombar, parecendo aquele Stauner que vende churros. Pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. A questão não é você ser mais cheinho ou mais magro, a questão é você ter saúde. Essa é a questão. Mas você precisa fazer alguma coisa. Não adianta você ficar fazendo dieta da lua ponta cabeça. O nosso corpo, ele é a resposta de uma filosofia de vida, não é? Se você faz uma caminhada, você tem que acelerar o teu metabolismo, você precisa transpirar. Lógico, você tem que ser acompanhado, dependendo da idade, principalmente, um médico, cardíaco, joelho, principalmente, tem que tomar cuidado, mas você precisa acelerar o teu metabolismo. Mas na época de Jesus não tinha academia. Eles andavam longas distâncias. Quanto que é tal lugar? Tantos dias de caminhada. Remavam longas distâncias. A sua dieta era o quê? Peixe, sementes, frutas. Queria água? Não tem água encanada não, que você abre a torneira, você vai pegar lá longe, vai trazer balde. Tudo que você vai fazer ali era rústico, meu irmão. Você está entendendo? E agora você pensa, não, a vida minha é online. Não é assim, né? Mas está com um problema, e talvez está complicando mais o problema ainda. Pastor, sabe o que é? Eu estou num desânimo, que você não tem ideia, pastor. É um desânimo, eu estou tão cansado, minha mente está cansada, eu estou pressionado, não escuta mensagens bíblicas, não vem nos estudos bíblicos, não participa de um grupo de oração para ter força, não tem um propósito de oração na sua casa, não conversa com quem é referência, quem venceu nessa área.
para que vença também. Não tem reação. E o tempo está passando. E entenda que você, meu irmão, é a recompensa de alguém. Deus te deu esse nascimento para você ser a recompensa de alguém. E talvez você está falando talvez eu estou falando com alguém que foi domesticado pela rotina. Você conhece alguém que foi domesticado pela rotina? E se tornou bem da verdade uma pessoa acomodada e reclamona só. Você conhece alguém que foi domesticado pela missão? Eu não preciso de igreja. Então, é antibíblico. Porque a Bíblia diz que nós temos que congregar. No capítulo 10 de Hebreus, você vai ver ali, versículo 23 ao 25. Nunca abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestai uns aos outros, antes que venha um terrível dia. Cristo não morreu por mim, não morreu por você, Ele morreu por sua igreja. Igreja é um grupo em comunhão com o cabeça que é Cristo, dentro da missão. Para de ser manhoso, fraudulento com as responsabilidades. Ai, pastor, está doendo, está difícil, é que você não tem a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, você não tem a esposa que eu tenho, o que você quer para vencer? Não existe um caminho sem dor, Jesus nos ensinou isso. Todo campeão conhece a dor e aprendeu a lidar com a dor. Aprendeu a lidar com a dor, aprendeu a lidar com a pressão. Você vai olhar para as coisas de maior valor nesse mundo, e você vai ver que as coisas de valor nesse mundo passaram pela pressão. É verdade, pegue um menino, pressione o menino, ele vai virar um homem. Pega um homem, pressiona o homem, vai virar um líder. A mesma coisa com relação à mulher. O carvão, quando ele é muito comprimido e com uma certa temperatura, ele vai virar o quê? Diamante. Se você está sendo pressionado por uma situação, reaja, porque Deus sempre envia pessoas a você, e Ele deu o Espírito sem limite. Cristo, Ele não tem limite, meu irmão, e o Espírito Santo foi enviado a mim e enviado a você. Mude de postura. Você vai orar hoje comigo, e você vai para a missão mais confiante, porque hoje é um culto missionário, hoje é um culto de missões, hoje é um culto de despertamento de reino. Você precisa reagir, a sua vida é um testemunho, e a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Deus vai agir através da tua vida, e você mesmo, creia nos testemunhos, aceite os testemunhos que o Senhor tem colocado na tua vida, porque você é um sobrevivente, pelo amor de Deus. Você é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, você tem um Deus provedor, dono de todo ouro, toda prata e da saúde que você precisa. Aceite o testemunho a quem Deus tem enviado na tua vida, porque Ele quer fortalecer a tua fé, Ele quer dar direção aos teus passos, quer usar as tuas mãos, quer usar a sua confissão, pelo amor de Deus. Ele é o ânimo da tua vida, e hoje Ele me envia para dizer para você: aceite o testemunho, tenha postura, tenha diálogos, tenha ação, tenha iniciativas, tenha firmeza, não importa a idade que você tem, ou a condição que você está passando, não viva limitado. Nós vivemos diante do mar por um período da nossa vida, então o mar tem que se abrir. Esse pode durar um dia, pode durar um ano, pode durar um mês, eu não sei, mas Deus vai abrir o mar. Quando você se posiciona, Ele transforma todo o ambiente, Ele transforma as realidades, Ele transforma um casamento, Ele transforma a cruz, Ele transforma a saúde, Ele transforma, meu irmão, todo o futuro dessa pessoa, que a princípio era desastroso, temeroso, em uma ótima expectativa e um futuro promissor. Ele transforma, meu irmão, todas as realidades, porque Ele é o Deus dos ambientes, e nele não há limite nenhum. Eu já vi pessoas sendo curadas, libertas de toda e qualquer forma, meu irmão. Por que você está vivendo tão limitado desse jeito? Aceite o testemunho, e que o Espírito Santo use a tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Eu quero orar por você. O Espírito Santo vai usar a tua vida. Amém? Ele vai usar poderosamente a sua vida. Põe a mão no teu coração. Eu vou orar por você e eu tenho certeza que você vai ter iniciativas no reino dele. Você vai ter iniciativas com ele. Você vai começar a mudar a partir de hoje. Você vai colocar datas em algumas coisas. Você vai abandonar vícios. Eu tenho certeza, Deus vai libertar você. Deus vai usar você para libertar. Você vai parar de ter medo de Deus e de assumir compromissos com Deus e de ficar colocando a culpa em pessoas. Deus não fez você limitado assim. Vamos orar. Poderoso Deus, todas essas pessoas que escutaram esses testemunhos, essa palavra, as pessoas que estão aceitando isso na prática, estão levantando, como aquele paralítico, aquele homem que estava no tanque de Betesda, aquele homem que estava tão limitado ali, mas que aceitou as palavras de Jesus, ou tantas pessoas na Bíblia, e tantos testemunhos que nós já escutamos, o qual o Senhor libertou, o qual o Senhor, Pai, transformou as realidades. Nós estamos pedindo ao Senhor que haja esse despertamento missionário, que haja esse despertamento de libertação, que haja esse despertamento de cura milagrosa, oh meu Deus, esse despertamento de iniciativas, para que desçam as águas do batismo, para que assumam compromissos com o teu reino, para que assumam posturas válidas, e que isso seja para o louvor da sua glória, porque o Senhor é todo poderoso e santo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, e nós queremos dizer ao Senhor: liberta o nosso coração daquilo que nos destrói, liberta, Pai, hábitos que nos levam à destruição. Vem sobre nós, meu Deus, com a tua mensagem, com o teu testemunho, e através de nós também. Assim, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, usa as palavras dessa pessoa, usa os passos, as atitudes, as mudanças, o testemunho, meu Deus, que isso seja para louvor da sua glória. Conversas que tem que ter, oh meu Deus, ações que tem que ter, iniciativas que tem que começar a partir deste momento, pois é o início de uma nova semana, início de uma nova vida, e que isso seja para o louvor da sua glória. Assim, meu Deus, Satanás perdeu mais uma vez, assim, Pai, que seja para o louvor da sua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Deus é bom, acima de tudo.